O chão tremia sob os pés, como se uma criatura adormecida estivesse despertando das profundezas da terra. As tendas balançavam, as pessoas corriam sem direção, e os gritos cortavam o ar seco do deserto. Em meio à confusão, poucos perceberam o momento exato em que o solo, rachado e furioso, começou a se abrir em uma fenda monstruosa, como a boca de um predador faminto. Ali, diante dos olhos aterrorizados da congregação, a terra tragava homens vivos. Não foi um terremoto comum. Não foi uma simples desgraça natural. Era o próprio juízo de Deus descendo de forma direta, sem aviso além daquele que já havia sido dado. Uma sentença que selava o destino dos rebeldes. Mas para entender o que levou a este momento aterrador, é preciso voltar um pouco no tempo. Voltar aos dias em que a ousadia dos homens se levantou contra a autoridade que Deus havia estabelecido. O povo de Israel acampava no deserto. Tinham sido libertos da escravidão no Egito. Tinham atravessado o Mar Vermelho. Tinham recebido a lei no Sinai. Viram maravilhas que nenhuma outra geração presenciou. E mesmo assim, a murmuração, a ingratidão e a rebelião se infiltraram como veneno no meio deles. E entre todos, um homem chamado Corá se destacou. Corá era levita, membro da tribo escolhida para cuidar das coisas sagradas, destinado a servir próximo ao tabernáculo de Deus. Mas ele queria mais. Não se contentava com o serviço que lhe fora dado. Seus olhos cobiçavam a posição de Moisés e de Arão, a liderança, o sacerdócio, o respeito, o poder. Junto com Corá, se uniram Datã e Abirão, homens da tribo de Ruben, e outros 250 líderes do povo. Eles se aproximaram de Moisés em tom desafiador, sem temor, sem reverência, e disseram: Basta! Toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam acima da Assembleia do Senhor? As palavras deles soavam como um clamor pela igualdade, mas por trás havia orgulho, ambição e revolta. Moisés caiu com o rosto em terra, não por medo dos homens, mas em temor ao que sabia que viria. Sabia que aquela rebelião não era apenas contra ele, mas contra o próprio Deus. E o Senhor ouviu, e o Senhor viu. Moisés, em sua sabedoria, propôs uma prova. Na manhã seguinte, todos eles deveriam trazer incensários, encher de incenso e apresentá-los diante do Senhor. Então, o próprio Deus mostraria quem ele havia escolhido. Era uma oportunidade para que os corações fossem revelados. Uma chance final para o arrependimento. Ao amanhecer, o acampamento estava tomado por uma atmosfera pesada. Os 250 homens se apresentaram com seus incensários. As brasas brilhavam como olhos de fogo diante do tabernáculo. Corá, Datã e Abirão estavam à frente do povo, desafiadores. As suas famílias, suas tendas, seus rebanhos, tudo disposto como se a segurança humana pudesse protegê-los do que estava por vir. Então, a glória do Senhor apareceu diante de toda a congregação. Uma luz avassaladora, indescritível. Deus falou a Moisés e Arão, mandando que se afastassem da congregação, pois ele destruiria todos de uma vez. Mas Moisés e Arão intercederam. Caíram sobre os rostos e clamaram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará apenas um homem, e te indignarás contra toda a congregação. O Senhor respondeu, ordenando que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Era um alerta, era um aviso, um espaço de misericórdia, mesmo em meio ao juízo iminente. Moisés se levantou e foi até onde estavam os rebeldes. E ali, com a voz carregada de autoridade divina, declarou: Assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas estas obras, porque eu não as fiz de meu coração. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados segundo a visitação de todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar algo novo, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que tem, e eles descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens irritaram ao Senhor. Mal Moisés terminou de falar,
O chão tremeu. Um rugido profundo, como um trovão vindo das entranhas do mundo, ressoou pelo acampamento. As pessoas gritaram e recuaram. As tendas balançaram violentamente. O solo se rachou em linhas irregulares, como veias surgindo da terra. E, em um instante aterrador, abriu-se uma fenda sob os pés dos rebeldes. Corá, Datã, Abirão, suas esposas, seus filhos, suas posses. Tudo começou a ser sugado para dentro daquela fenda como se a terra tivesse se tornado líquida, faminta. Eles tentaram correr, tentaram agarrar-se às cordas das tendas, às pedras, uns aos outros. Mas foi em vão. Não havia escapatória. Gritavam, choravam, imploravam por ajuda, mas ninguém podia fazer nada. Era o juízo de Deus e ele não podia ser detido. A terra os engoliu vivos. A fenda se fechou sobre eles e o chão voltou a ser como era antes. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. O povo, horrorizado, fugiu em pânico, temendo ser também consumido. Alguns caíram de joelhos, chorando. Outros correram sem olhar para trás. O medo do Senhor se espalhou pelo acampamento como um vento cortante. Mas o juízo ainda não havia terminado. Do tabernáculo saiu fogo que consumiu os 250 homens que ofereciam incenso de forma ilegítima. Ali, diante dos olhos de toda a congregação, Deus mostrou que não tolera rebelião contra a autoridade que ele estabelece. Não era apenas uma questão de liderança humana, era uma questão de respeito ao próprio Deus. Nos dias que se seguiram, a congregação, ainda tomada pelo medo, murmurou novamente contra Moisés e Arão, acusando-os de terem matado o povo do Senhor. E novamente a ira de Deus se acendeu, e outra praga se abateu sobre eles, ceifando milhares, até que Arão, em um ato de coragem e intercessão, correu entre os vivos e os mortos, com o incensário na mão, e fez expiação pelo povo, cessando a praga. A história de Corá, Datã e Abirão ficou gravada na memória de Israel como um testemunho terrível da justiça de Deus. Até hoje, seu nome é associado à rebelião e à destruição. Um lembrete sombrio de que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E talvez o que mais assuste nessa história não seja apenas o fato de homens serem tragados vivos pela terra, mas o motivo pelo qual isso aconteceu. Não foram crimes de guerra, não foi idolatria pagã, foi a soberba, a recusa em aceitar a autoridade de Deus, o orgulho que se ergueu contra o céu e foi tragado para as profundezas. Quantos hoje seguem o mesmo caminho? Quantos se levantam contra Deus, contra sua palavra, contra o que ele instituiu? Quantos desafiam sua autoridade, achando que nada acontecerá? Se essa história nos ensina algo, é que Deus vê, Deus ouve, Deus age. No final, toda rebelião será confrontada. A terra pode não se abrir diante dos nossos olhos hoje, mas a justiça divina permanece inalterada, esperando o tempo certo para se manifestar. E enquanto a poeira do deserto assentava e o acampamento voltava lentamente ao seu silêncio habitual, as cicatrizes da terra permaneciam como um lembrete silencioso. Ali, naquele chão marcado, o orgulho encontrou seu destino, e o povo de Israel aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que a santidade de Deus não é algo com que se brinca. Mas esta foi apenas uma entre muitas manifestações do juízo divino registradas na história sagrada. O que aconteceu quando a mão invisível escreveu palavras de condenação no meio de uma festa profana? O que Deus revelou naquela noite em que o rei se banqueteava, sem saber que era seu último suspiro? Essa é uma história que você não vai querer perder. Para não perder essa próxima revelação impactante e continuar acompanhando os segredos mais profundos da Bíblia, inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado assim que a nova história estiver no ar. Não fique de fora do que Deus tem a revelar.